Ana do canal Cogumelos Cinematográficos e hoje a gente vai falar da Queda da Casa de Usher, a nova série da Netflix do Mike Flanagan, que também foi responsável por outros terrorzinhos, tipo A Maldição da Residência Hill e Missa da Meia-Noite. E pra quem não sabe, a história da Casa de Usher, né, foi muito vagamente inspirada em vários contos do Edgar Allan Poe. Eu achei muito legal que eles encheram a série de referências e elas vão ser o foco de hoje. Eu admito que eu não sabia bem por onde começar esse vídeo, mas eu acho que vai ser bem legal começar pelo final da série, a Verna e a morte dos últimos dois Ushers, que eu acho que dá pra dar uma bela esclarecida nas coisas que aconteceram ali. Deixando bem claro que essa é a minha interpretação da série e dos contos do Poe. Mas vamos lá, em vários momentos bem X da série aparece um corvo. E mais pro final a gente começa a entender que a Verna, a entidade que fez o acordo com os gênios ali, né, tava muito ligada com um pássaro. E um dos poemas mais famosos e icônicos do Poe é justamente o Corvo, ou The Raven em inglês. E Verna nada mais é do que um anagrama para Raven. Tudo dá a entender que ela é, de alguma maneira, uma personificação pro pássaro / entidade que aparece nesse poema. Então, o que é esse corvo? O que é a Verna? Lembrando que essa é a minha interpretação, tá? Pra mim, ela é a morte, ou pelo menos uma personificação dela. O que faz sentido, porque no poema a gente tem essa temática da melancolia e da morte, né? E na série, a personagem deixa bem claro que ela não tá interessada em alma nem nada assim dos irmãos. Ela quer a morte pela morte, o fim, sabe? Além dela ter um belo controle sobre quem faz a passagem de ida e de volta, né? E eu até fui pegar o meu livro do Poe pra mostrar que ele tem aqui um texto que se chama Filosofia da Composição. Deixei separadinho aqui. Onde ele fala um pouco sobre como ele compôs o Corvo, né? E apesar de eu ter ficado muito decepcionada, que foi uma coisa super mecânica, do tipo, eu quero atingir muita gente, então o poema tem que ser assim, assim, assado, eu achei interessante que ficou muito claro que o tema do poema é a morte, essa melancolia da perda que atinge todos nós seres humanos. A única coisa que realmente foi uma adaptação do conto A Queda da Casa de Usher foi a morte dos irmãos. No conto, a Madeleine morre de uma doença, né? E pra evitar perguntas dos médicos, o Roderick decide que vai deixar ela, morta mesmo, né, por 2 semanas em uma câmera que ficava embaixo da casa. E daí ele vai e faz isso, só que em uma noite de tempestade ela levanta do caixão e assassina ele. Antes de morrer, ele fala pro amigo que tava com ele, né, que eles tinham enterrado a Madeleine viva e que ele tinha percebido isso. Só que tem algumas outras coisas no conto, tipo assim, o caixão em que ela tava foi parafusado, e tem uma certa ênfase no fato da porta dessa câmera ser de ferro, ser algo bem pesado, sabe? Então ela ia precisar de uma leve força sobre-humana ali pra conseguir sair do caixão e da câmera. Na série, logo depois do Roderick matar ela, a cena foca em um objeto que era utilizado pra arrancar o cérebro dos mortos. Então é meio impossível ela sobreviver a isso sem um empurrãozinho do sobrenatural. Então, pra mim, a Madeleine tava sim morta, a Verna chamou ela de volta pro rolê dos vivos e a raiva que ela tava sentindo por ter sido assassinada fez o resto do serviço. Dito isso, vamos falar que a série é rodeada de mortes, né? E a que eu achei mais interessante foi a do Léo, o Napoleão Usher. Isso porque a morte dele foi muito inspirada em um conto chamado O Gato Preto, que é um dos meus favoritos da vida. A história gira em torno de um cara que, em um ataque muito estúpido de raiva, né, arrancou um olho do seu gato, e daí ele fica super culpado e decide que a melhor maneira de lidar com a culpa é assassinando o bichinho. E daí isso desencadeia alguns acontecimentos meio tenebrosos, vai? Daí uns meses depois ele começa a procurar um gato parecido com o que ele tinha matado. Tipo assim, já deu pra reconhecer um pouco da história? E daí ele consegue arranjar um gato assim, só que ele começa a sentir muita raiva do bichano e decide matar ele. Só que daí a esposa dele vai lá, defende o gato, e como o cara era muito saudável e estável psicologicamente, ele vai lá e mata a esposa e decide esconder ela atrás de uma parede. E assim, ela ficou muito bem escondida, tanto que a polícia vai até a casa e não encontra nada. Só que daí o protagonista, né, no ânimo do crime perfeito, começa a falar que a casa é muito forte, que não tem nada atrás dessas paredes. E pra provar o que ele disse, ele pega uma bengala e começa a bater. E daí ele e os policiais começam a ouvir um miado. O gato tava na parede, a polícia encontrou o corpo da mulher, né, e ele foi condenado à forca.
E eu achei irônico que foi justamente assim que ele tinha matado o primeiro gato. E esse conto ficou muito na minha mente durante toda a série, porque esse rolê dos corpos e dos barulhos vindos da parede, né, ficaram super marcados. E esse padrão vai se repetindo ao longo de toda a série. A primeira morte da família Usher, o Próspero, né, foi inspirado em um conto chamado A Máscara da Morte Rubra. O nome dele e o título do episódio também vieram daí. O príncipe Próspero se isola junto com alguns convidados super bem selecionados para eles curtirem, fazerem uma festinha e se esconderem de uma praga. Só que no final todos eles têm contato e morrem do mesmo jeito. A morte da Vitorine é inspirada em O Coração Revelador, que conta de um cara que começa a ser perseguido por um zumbido depois que mata um inocente. A do Frederick em O Poço e o Pêndulo. E a da Tamerlane em William Wilson. A morte da Camille também foi especialmente peculiar, né? Ela foi violentamente atacada por um orangotango. E essa morte foi inspirada nos assassinatos da Rua Morgue, que também tem uma outra coisa interessante, o nome Auguste Dupin. E assim, praticamente todos os nomes da série vieram de algum conto do Poe, até as marcas e os logos, sabe? Mas eu achei muito legal citar o Dupin, porque ele é um personagem recorrente, então ele apareceu em mais de uma história, né? Que ele é um detetive que consegue solucionar todos os seus casos com base em vários detalhes. Bem Sherlock Holmes. Inclusive, eu sou obrigada a acreditar que ele foi uma das inspirações para o famoso detetive. Tanto que assim, na primeira história do Sherlock Holmes, eu esqueci qual que é o nome agora, a primeira coisa que ele faz, ou uma das primeiras coisas que ele faz, é dar uma menosprezada no Dupin. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as minhas referências favoritas em A Queda da Casa de Usher. Espero que você tenha gostado. Não se esquece de curtir, se inscrever no canal e até a próxima.